Quem é você para julgar o seu próximo? Olha que questionamento poderoso, iniciando já esse vídeo com um questionamento para fazermos essa reflexão. Quem somos nós que nos sentimos melhores do que o nosso próximo para fazer o realizar, infligir julgamentos sobre o nosso próximo? Esse questionamento, essa reflexão está no capítulo 4 do livro de Tiago, que é um dos livros que nós vamos comentar alguns versículos hoje aqui nesse vídeo. Se você tem acompanhado os vídeos nesse canal, curta, compartilhe, comente e considere se inscrever nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Hoje, então, vamos ler alguns versículos dos capítulos 1 e 2 do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, e o capítulo 4 do Novo Testamento, capítulo 4 do livro de Tiago. Lembrando que esses vídeos acontecem como live de segunda a sexta-feira às 19h30 no meu perfil no Instagram, e aos sábados e domingos eu subo esse vídeo aqui gravado para que você que só acessa por essa mídia possa ter contato também com o conteúdo bíblico, que esse é um projeto de leitura anual da Bíblia. E estamos já na reta final, terminando vários livros e já foram mais de 50 livros lidos. Convido você a fazer parte dessa equipe, desse time, desse grupo, dessas pessoas, dessa comunidade que acompanha diariamente as lives lá no Instagram, canal, o perfil @isapenha Mensagens de Vida. Vamos lá então para os capítulos 1 e 2 do livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é contemporâneo, ele também profetizou durante o período do profeta Jeremias e do Daniel, que Daniel é o próximo livro que nós vamos ver. Ele já estava exilado, ele era de Judá e já estava exilado na Babilônia quando ele teve o seu chamado, quando ele iniciou o seu ministério. Ele, pelo que dá para entender, e os estudiosos afirmam isso, ele já profetizou de lá da Babilônia, junto às margens do rio Quedar. Ponto 1, que é a ideia central do capítulo 1, o nosso Deus é um Deus de luz e de poder. Olha a visão. Também estudiosos vêm apontar que Ezequiel é um profeta minucioso, ele é ligado em pormenores, ele também pode ter sido um dos primeiros autores, um dos primeiros escritores, porque o autor dos livros da Bíblia, se você não sabe ainda, é Deus. Ele inspirou, pelo seu Espírito Santo, inspirou as escrituras, e alguns escritores registraram. O autor mesmo é um só, que é o nosso Deus. E aqui, Ezequiel, ele vem ser um dos primeiros escritores a relatar as suas visões de forma apocalíptica. Olha só como são relatadas as visões que ele teve de Deus, da manifestação da glória de Deus. Primeiro, ele começa falando como foi, em que ano foi que ele começou o seu ministério. Ele diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Como não há um evento registrado aqui, geralmente os profetas falam do 8º ano do rei Josias, do 12º ano do rei Nabucodonosor. Aqui ele não coloca um evento. Provavelmente, então, ele está falando do 30º ano de vida dele. Lembrando que era da cultura o homem, o rapaz, aos 30 anos ser considerado já autônomo. Assim como Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, João Batista também, entende-se que também Ezequiel começou o seu ministério aos 30 anos. Então, esse 30º ano que ele faz referência aqui, provavelmente é o seu 30º ano de vida. Ele diz assim: eu estava entre os exilados, junto ao rio Quedar. Quebar, perdão, gente, não é Quedar, é Quebar. Abricam-se os céus e eu tive visões de Deus. Quer dizer, os céus possibilitaram que ele tivesse visões
de Deus, que ele tivesse visões sobrenaturais, que ele tivesse visões espirituais. Quando ele olhou para os céus, esses céus revelavam toda a glória de Deus. Ele continua: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas. Olha só como manifestou a glória de Deus para Ezequiel. Essa nuvem, então, essa tempestade, ela era cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Quer dizer, essa nuvem, essa tempestade apareceu manifestando raios, relâmpagos, faíscas. E ainda além disso, o centro dessa tempestade parecia metal reluzente. E no meio do fogo, olha a visão. No meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Ezequiel registra de forma muito minuciosa, pormenorizada, os detalhes dessa visão. Ele vê relâmpagos, ele vê essa nuvem se aproximando, ele vê que esse centro parecia um metal reluzente, ele vê esses vultos que pareciam seres viventes e ele vai descrever esses seres. Ele vai dizer que eles tinham 4 rostos, que um parecia ser de homem, o outro de boi, o outro de leão e o outro de águia. Como o próprio Ezequiel não explica o que significava, o que simbolizavam essas figuras, e ele vai dizer que eles tinham pés como se fossem de bezerro, e vai dizer que eles tinham 4 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o corpo, essas asas tocavam, cada 2 asas tocavam no seu vizinho ali, no seu parceiro, né, no outro ser que estava junto, e ele vai fazer toda essa descrição. Ele diz que eles só se moviam para frente, ele viu rodas, tudo isso ele registra aqui. É um capítulo com 28 versículos. Como nós não temos tempo de ler, eu convido você a ler comigo esse livro, esse belíssimo registro apocalíptico, digamos assim, de como se deu o exílio, como Deus agiu por meio dos caldeus, né, a própria Babilônia, para infligir juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, e depois, quase ao final do livro, também vai falar da restauração de de Judá e de Jerusalém. Ele vai aqui descrever como era essa visão. E por último, ele diz assim, que por último, ele viu algo que parecia um trono. E sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Nós precisamos lembrar que o profeta teve essa visão e ele vai registrá-la de uma maneira que os seus leitores, que os seus interlocutores vão entender. Não vai ter como ele vai registrar uma figura, ele precisa selecionar algo da sua cultura, algo do seu dia a dia, da sua rotina, para fazer essa descrição. Assim como se alguém lá de uma tribo distante, de uma nação um pouco desenvolvida, fosse para uma grande cidade, digamos para São Paulo, e visse muitos helicópteros sobrevoando. Como que ele iria traduzir isso para os membros ali da sua comunidade quando ele voltasse para lá? Provavelmente ele ia usar algum inseto, alguma figura, alguma ave para falar, olha, eu vi muitas cigarras, muitos grilos voando, alguns pássaros que faziam barulho, essas coisas assim. Então, o profeta ele vai se utilizar de figuras da sua cultura, de elementos da sua cultura, do seu dia a dia, da sua rotina, para descrever e fazer com que as pessoas compreendessem
aquela linguagem que ele estava falando, para que tivesse uma noção do que era aquilo. E assim, quando eu leio isso aqui, eu tenho uma visão. Eu fico imaginando algo assim como se fossem bicicletas com alguém em cima por causa dessas rodas. E ele vai falar que ele ouviu barulho. Eu não sei se eu selecionei, eu acho que não. Acho que não. Ele falou que o barulho que as asas desses seres viventes faziam parecia muitas águas juntas, ao que ele vai falar que era a própria voz de Deus, muitas águas. Eu fico imaginando que era como se fosse um, sabe, assim. E se você for ler o capítulo, você vai ter a sua percepção. Por isso que é interessante você ler. E eu sempre lembro que tanto as lives como esses vídeos aqui gravados não vão substituir a sua leitura, a sua percepção individual particular do texto. Por isso que é importante você mesmo, você mesma ler, ter contato com o texto e ter as suas próprias imagens cerebrais reveladas, motivadas por meio da leitura. Por último, ele diz então que ele vê esse trono e em cima como se fosse alguém que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia sua cintura, olha só, ele vai imaginar uma figura humana e o que parecia ser da cintura para cima era como um metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Olha, nosso Deus se revelando a um homem que estava exilado na Babilônia, estava vivendo fora da sua cultura, fora da sua cidade, e ele se revela cercado de luz. Por isso que eu coloquei que o ponto 1, o nosso Deus é um Deus de luz e de poder. E olha o poder com que ele se revelou por meio de algo desconhecido até então. Mas estava sobre o seu alto e sublime trono, que ele diz aqui que era um trono alto, o que parecia um trono de safira bem alto. Olha só. Então essa luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. A mesma visão que nós temos de um arco-íris que se ilumina em uma nuvem no dia de sol, essa era a visão que ele tinha desse trono com essa pessoa, com esse ser sentado sobre ele. Assim era o resplendor ao seu redor, como um arco-íris num dia chuvoso se manifestando em uma nuvem. Essa era a aparência da figura da glória de Deus, da glória do Senhor. Então, no momento, ele já imaginou, essa é a glória do Senhor que está sendo revelada a mim, e ele teve essa visão e a registrou. No versículo seguinte, ele diz, quando ele viu essa glória manifestada, esse trono alto, como se fosse de safira, e esse ser, essa pessoa sentada sobre ele, ele disse assim, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Alguém falou com ele desse trono, do meio dessa nuvem, dessa manifestação, e vamos ver o que é que essa pessoa, essa figura, esse ser falou para ele. Ele me disse, isso já é o início do segundo capítulo, que a ideia central é o Espírito de Deus nos enche com seu poder, nos enche com a sua força, se manifesta em nós, nos dando capacidade, capacitação para ouvi-lo, para depois manifestar o que ele revelar, dizer o que ele nos disse, também para nos manter em pé, porque assim como ele se prostrou aqui, ele vai dizer que ele ficou em pé porque o Espírito entrou nele. Olha lá. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Isso também me fez lembrar nos momentos que nós temos as nossas orações particulares com Deus. Não é deitado, gente. Deus não vai falar com alguém deitado numa cama, prostrado num lugar, com preguiça. Claro que se você é uma pessoa que vive em uma condição que só pode ficar deitado, que só pode ficar sentado, é uma coisa. Mas quando eu posso me colocar de pé em ato de reverência a Deus, quando eu posso me colocar de joelhos, aqui ele vai dizer que Deus pediu que ele ficasse de pé porque ele queria falar. Então nós não vamos falar com Deus todo relaxado, deitado numa rede, eu estou aqui numa esteira,
Claro, todos os momentos do nosso dia é o horário de falarmos com Deus, de fazer uma oração de agradecimento, mas não o momento mesmo que eu vou ter a minha intimidade com Deus. Eu preciso estar numa atitude de reverência, em pé ou ajoelhado, mas é isso aqui que o profeta nos revela. Agora, claro que se eu estou numa cadeira do meu escritório fazendo uma leitura bíblica e ali mesmo eu faço uma oração, esse vai ser o momento que eu vou fazer uma oração para Deus, mas eu esse aí não pode ser o meu momento de intimidade com Deus. O momento de intimidade com Deus precisa ser em reverência a Ele. E ele vai dizer assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Não foi a força humana dele que o colocou em pé, foi a força do Espírito que entrou nele. E ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. E aqui ele vai dizer que esse povo se rebelou, que era para que esse profeta Ezequiel não se rebelasse também, que era para ele ter uma atitude diferenciada da nação para a qual ele estava sendo enviado. E disse assim: não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Ele encorajou o profeta a não temer, porque nós sabemos que os profetas eram pessoas que ficavam desacreditadas. Muitos reis não gostavam de ouvir o que os profetas falavam, porque eles revelavam a vontade de Deus, revelavam o juízo de Deus, revelavam o que Deus estava pensando a respeito do seu reinado ou da sua nação. Por isso que ele vai dizer aqui: não tenha medo dessa nação, não precisa ter medo. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Qual que é o grande ensinamento aqui? Para você que está vendo esse vídeo. Deus faz a parte dele. Ele espera que façamos a nossa. Ele vai dizer: olha, eu estou enviando você para falar essas palavras para essa nação. Fale. Se eles ouvirem ou não ouvirem, você vai fazer a sua parte. Quer dizer, como ele estava sendo um enviado de Deus, Deus estava fazendo a parte dele por meio do profeta Ezequiel, assim como fez por meio do profeta Isaías, por meio do profeta Jeremias. Então Deus, ele faz a sua parte. Ele vai mandar recados para nós, ele vai falar por meio de pessoas, por meio de atitudes, por meio de livros, por meio de vídeos. Pode ser que nesse vídeo aqui Deus esteja falando com você. Ele está fazendo a parte dele, muitas vezes usando a minha palavra, né, a minha boca, a minha interpretação aqui da Bíblia para falar com você. Deus está fazendo a parte dele e você precisa fazer a sua. Você precisa dar ouvidos ao que Deus está falando para você nesse momento. Ele diz assim: não importa se ele vai ouvir ou não, você vai lá e fala. Não seja rebelde. Ele vai dizer: olha, agora uma coisa de verdade eu tenho a falar para você. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Ele vai dizer: obedeça, não se rebele. Eu estou enviando você a uma nação rebelde, você vai obedecer. Você não vai ser rebelde como aquela nação. Abra a boca e eu vou te dar algo para você comer e você vai comer. Foi essa a ordem que Deus deu para Ezequiel. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. Nós sabemos que naquela época livros não eram assim ainda, né? Eram rolos de pergaminhos e ele viu esse rolo. Então estava um rolo e nele, quando esse rolo foi aberto, estava escrito dos dois lados. Dos dois lados haviam registros de palavras. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Esse era o conteúdo do livro que se desenrolou ali na frente do profeta Ezequiel. O que será que o profeta Ezequiel vai precisar comer da mão do Senhor, dessa mão que foi estendida a ele? Para isso, você vai precisar assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo, no que vai ser o capítulo 3, nós vamos ter a revelação do que é que o profeta Ezequiel vai precisar comer. Assim, finalizamos o capítulo, os capítulos 1 e 2
do livro do profeta Ezequiel, que está sendo iniciado hoje, e vamos lá para o capítulo 4 do livro de Tiago, que é já no Novo Testamento. A ideia central do capítulo 4 é submissão total a Deus. Tiago vai dizer, primeiro, que nós temos guerras internas, nós temos guerras aqui dentro de nós. Ele vai dizer que também as contendas que acontecem entre pessoas na comunidade ou nos relacionamentos familiares, no relacionamento conjugal, no trabalho, tudo isso é porque há guerras dentro de nós. Ele vai dizer que nós cobiçamos coisas, que é por isso que nós nos achamos melhores do que os outros. Ele vai dizer que nós temos inveja de quem é melhor de situação financeira ou de conhecimento do que nós, e que tudo isso pode gerar essas guerras. E eu coloquei aqui como destaque o ponto 1, que desejos egoístas nos afastam das promessas que Deus tem para nós. Se nós formos ler as promessas que Deus tem para nós, é promessas de prosperidade, de vida abundante, de que tudo que nós pedirmos nós vamos receber, na porta que nós batermos ela vai ser aberta para nós, o próprio Jesus disse isso, e aqui ele diz assim, que nós não temos aquilo que nós pedimos, que nós não temos ainda aquilo que nós pedimos, porque nós não pedimos. Ele vai dizer que nós não pedimos. E se nós pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos de modo motivados por coisas erradas. Olha lá. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Nós não estamos considerando a vontade de Deus para as nossas vidas quando nós fazemos os pedidos para Ele. Nós precisamos considerar a vontade de Deus, assim como Jesus fez a oração lá no Getsemane, no jardim do Getsemane. Ele disse, olha, Pai, se possível, passa de mim esse momento. Jesus sabia que ele estava indo para a cruz, Jesus sabia tudo que ele ia passar, porque ele também é Deus, ele também estava consciente de tudo que ele ia passar. Ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se não for possível, faça a sua vontade e não a minha. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós coloquemo-nos diante dele para fazer a vontade. Quantas vezes eu estou orando e eu penso assim, eu estou revelando para Deus aquilo que eu quero para mim, mas eu não estou perguntando o que ele quer de mim. Eu não estou pedindo se ele quer que eu faça alguma coisa para ele ou por ele. Então, a minha oração precisa ser no sentido de que, Deus, como que eu posso servi-lo hoje? De que maneira que eu posso ser sua serva, ser a sua discípula, ser o seu canal aqui nesse mundo? Se ele falar o que ele quer, se ele revelar, se ele me direcionar para aquilo que ele quer, ele vai prover os recursos para aquilo. Agora, como que eu vou querer recursos para utilizar para mim mesma? Será que Deus vai querer me patrocinar se eu não estou fazendo nada? Será que Deus vai querer ser o meu patrocinador se eu não vou utilizar os recursos que Ele vai me dar para a obra dele? Fica aí a reflexão. Quem está motivando toda essa reflexão aqui é o próprio Tiago, é o próprio escritor inspirado pelo próprio Deus. Então fica aí, hashtag fica a dica para nós. Essa reflexão é para mim também. No ponto 2, ele vai dizer que quem quer ter amizade com o mundo vai ter certeza que vai ser inimigo de Deus. Olha lá. Portanto, submetam-se a Deus. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ai, não era essa parte, gente, era aqui em cima ainda. Não, era aqui. Esse aqui é o ponto 3, que não julgueis para... Então vamos falar dele. O ponto 3 é não julgueis para não ser julgados. Ele vem dizer, submetam-se a Deus, porque nós precisamos ter
a submissão a Deus para que nós resistamos às coisas do mundo. Nós temos essa impressão de que se nós formos julgar, né, o nosso próximo, nós não temos capacidade, nós não fomos autorizados por Deus para julgar o nosso próximo. Ele vai dizer assim: quem é você para julgar o seu próximo? Não, nós não somos. O único juiz que há aqui, que há entre nós, é o próprio Deus. Nós não podemos achar que nós vamos julgar o outro e vamos ficar sem punição. Não, ele vai dizer: olha, humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Você não precisa ficar se exaltando, se vangloriando em cima do seu próximo, porque isso não é uma atitude de cristão, isso não é uma atitude de filho de Deus. Nós precisamos estar em igualdade com o nosso próximo. E além do mais, quando eu vejo o meu próximo se afastando de Deus, é a minha obrigação chamá-lo de volta. É a minha obrigação admoestá-lo. Lembra das cartas de Paulo? Que ele falava que nós precisamos admoestar os nossos irmãos para que eles não se afastem de Deus. Eu não posso ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão. Eu preciso ser, sim, alguém que vai dizer: meu irmão, o que está acontecendo? Por que tem se afastado? Essa é a obrigação que nós fazemos, que nós precisamos fazer. Porém, se o nosso irmão, assim como Paulo mesmo dizia, se você admoestar, se você exortar, e mesmo assim ele continuar se rebelando, e também vamos fazer essa relação com o livro de Ezequiel. Deus vai dizer: olha, vá lá e fale. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam, a tua parte você vai fazer. E Paulo também dizia: faça isso tudo. Se ele ainda assim se rebelar e continuar em pecado, abandone. Paulo tinha uma maneira de dizer: entregue para Satanás. Os estudiosos nunca souberam explicar qual era o significado desse jargão que Paulo utilizou algumas vezes para dizer: abandone, entregue para Satanás. Ele vai dizer que ele também tinha entregue. Eu não vou me lembrar quem era a pessoa, mas ele diz: esse eu já entreguei para Satanás. Talvez era uma maneira de falar: olha, deixa que eles se virem lá e depois ele vai voltar. Mas é isso que Tiago vem dizer. E por último, e eu tenho que voltar no ponto 2, que ele diz que se nós tivermos amizade com o mundo, nós seremos inimigos de Deus, que é por isso também que acontece essa guerra interna. Porque o Espírito, Deus vai dizer aqui, em Tiago, o Espírito que eu coloquei em vós, ele é ciumento, então ele não vai permitir que nós tenhamos amizade com as coisas do mundo, porque nós vamos despertar um ciúme nesse Espírito, que é o Espírito do próprio Deus que habita em cada um de nós, vai causar ciúmes e isso vai ter também uma guerra interna. Quando eu estou disposta, quando eu estou mesmo entregue às coisas do Senhor, eu nem vou querer as coisas do mundo. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa e que eu estava admoestando ela em uma situação. Daí eu disse: eu não queria estar lá onde você estava. Porém, eu cumpri com a minha parte num acordo e eu quero que você cumpra também. Você estava em determinado lugar e eu estava fazendo a minha parte aqui. Então, quando você vem para esse ambiente, quando você está de volta aqui, você precisa dar valor, valorizar o que eu estava fazendo enquanto você se divertia. Mas eu disse: eu não queria estar lá onde você estava, mas eu estava aqui fazendo com amor isso. Então, eu preciso ser valorizada e eu quero ser valorizada nas coisas que eu fiz. Então, eu não tenho mais essa necessidade de estar nas coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas de Deus me preenchem. E é assim que a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus se comporta. Eu não tenho mais necessidade das coisas do mundo porque as coisas de Deus já me preencheram. Não tem mais lugar para as coisas do mundo. E ele vai dizer que essas contendas acontecem por conta de eu ainda ter algo dividido dentro de mim. Então ele vai dizer: purifique ali a sua fonte, como eu disse ontem na live. Se você não acompanhou, está gravada lá no meu feed. Purificar a fonte de onde sai a nossa comunicação.
E por último ele vai dizer, olha, e além do mais, tudo isso que você sabe, que não pode julgar o outro, que você não pode ter amizade com Deus e com o mundo ao mesmo tempo, que os seus desejos egoístas vão te afastar das coisas de Deus, das promessas de Deus. Se você sabe de tudo isso e ainda faz, ainda está nessa, ainda está tendo essas atitudes, você está cometendo pecado. Porque Deus ele só vai relevar as coisas que nós fazemos enquanto estávamos na ignorância, quando nós já estamos sabendo das coisas, quando Deus já nos revelou e nós temos o conhecimento por meio da sua palavra, se persistirmos nisso, nós estaremos pecando. E assim finalizamos esse vídeo de hoje. Eu convido você a estar no próximo vídeo também, que acontecerá amanhã, no dia 18/11 de 2024. E você vai saber o que é que aquela mão que apareceu ali na frente de Ezequiel estava oferecendo para ele comer, o que é que ele iria comer, vamos saber amanhã. E também vamos para o quinto e último capítulo do livro do Tiago, não é do profeta não, o livro de Tiago, quinto e último capítulo. Espero você no próximo vídeo. Tchau, até mais!